O serviço prisional israelense libertou hoje cerca de 2.000 detentos, a maioria palestinos, como parte de um acordo de cessar-fogo em Gaza. Num comunicado, o órgão afirmou que 1.968 terroristas foram movidos de várias prisões do país para as penitenciárias, de onde seguiram para a Cisjordânia. Os prisioneiros palestinos deixaram as prisões pouco depois do movimento islâmico ter libertado 20 reféns. Helicópteros militares transportaram os sobreviventes para hospitais do país, onde passaram por avaliações e iniciaram tratamentos necessários. Uma das médicas responsáveis pelo atendimento explicou quais são os procedimentos adotados. Vamos ouvir. Para cada um deles, montamos uma equipe médica dedicada e personalizada, incluindo um médico, profissionais de saúde mental, fisioterapeutas e nutricionistas. Essas equipes agora estão realizando avaliações médicas completas, adaptadas às necessidades de cada indivíduo. E em um pronunciamento, o presidente norte-americano Donald Trump disse que, abre aspas, o pesadelo acabou. De 7 de outubro até esta semana, Israel tem sido uma nação em guerra, suportando fardos que apenas um povo orgulhoso e fiel poderia suportar. Foi um período muito difícil. Para muitas famílias em toda esta terra, já se passaram anos desde que vocês conheceram um único dia de verdadeira paz. Mas agora, finalmente, não apenas para os israelenses, mas também para os palestinos e para muitos outros, o longo e doloroso pesadelo finalmente acabou. The long and painful nightmare is finally over. Trump falou ainda que este é um momento que muita gente não acreditava que veria, mas chegamos lá, e esse é o início, segundo ele, de um novo Oriente Médio. Este é o dia em que as pessoas em toda a região e em todo o mundo têm trabalhado, se esforçado e esperado. Eles fizeram coisas no último mês que acho que foram realmente impensáveis. Ninguém pensou que isso pudesse acontecer. Com o acordo histórico que acabamos de assinar, essas orações de milhões finalmente foram respondidas. Como você sabe, os reféns foram devolvidos e mais trabalhos continuam, principalmente a ver com os corpos. Juntos alcançamos o que todos disseram que era impossível. Finalmente temos paz no Oriente Médio. E é uma expressão muito simples. Paz no Oriente Médio. E ouvimos isso por muitos anos, mas ninguém pensou que poderia chegar lá. E agora estamos lá. Os restos mortais de 4 reféns devem ser enviados a Israel, de onde seguirão para o centro forense em Tel Aviv. E ao todo, 28 reféns morreram em cativeiro nos 2 anos de guerra na faixa de Gaza. Mas afinal, será mesmo o fim da guerra ou apenas um cessar-fogo? Quem vai nos ajudar a entender o que acontece daqui por diante é o professor em Relações Internacionais da Universidade Santa Cecília, Guilherme Meirelles. Professor, este acordo marca o fim da guerra ou estamos diante apenas de um cessar-fogo temporário? Muito boa noite e já obrigado aqui por aceitar o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço, boa noite a vocês e a todos aí em Minas Gerais. Eu estou vendo muita comoção justificável, naturalmente, porque depois de mais de 2 anos de guerra, depois dos atentados terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023, é natural que as pessoas comemorem, que as pessoas fiquem felizes com a volta dos seus parentes e também assim, é importante a gente ver que muitos palestinos inocentes estavam presos também do lado de Israel e o acordo permitiu que houvesse uma troca, né, a palestinos que não são do Hamas, né, porque a gente tem que separar o Hamas como grupo terrorista e o povo palestino como um povo como qualquer outro, que não tem direito ao seu Estado, infelizmente. Mas, respondendo a sua pergunta, apesar dessa euforia, dessa volta dos reféns para casa, isso é uma coisa momentânea. Cessar-fogo, em momento algum, significa que é uma paz temporária, ainda mais porque a gente está falando aqui de um conflito de 2.000 anos, ou mais até. Então, é algo que a se comemorar agora, que foi conquistado pelas iniciativas do Trump, mas não só dele, isso tem que ser falado, né? O Catar talvez tenha sido, talvez não, com certeza foi o país mais envolvido e mais importante para alcançar esse cessar-fogo, mas de maneira alguma isso significa o fim da guerra.
Tem um exemplo claro que a gente pega aqui para entender, que é o caso das Coreias, né? As Coreias do Norte e do Sul entraram em guerra nos anos 50 e elas estão em guerra até hoje, porque nunca teve um acordo assinado dando fim à guerra. É mais ou menos o que aconteceu agora. O que houve é um cessar-fogo que pode, a qualquer momento, ser rompido. E como a gente tem, de um lado, o Netanyahu, que é uma pessoa que já deu indícios de que pretende fazer uma limpeza étnica na faixa de Gaza, e do outro a gente tem um grupo terrorista, eu não duvido que esse cessar-fogo seja rompido a qualquer momento. Tá, que a libertação, a gente não pode interpretar, né, que a libertação dos reféns israelenses e dos prisioneiros palestinos seja uma garantia de que esse confronto chegou mesmo ao fim. Como o senhor disse aí, né, existem guerras que já estão aí desde os anos 50 e como nunca houve um acordo assinado de paz, permanece e não se chega a acordo nenhum, a conclusão nenhuma, né? Exatamente, até porque um dos pedidos, né, das pessoas que organizaram o acordo do lado israelense seria que o Hamas abandonasse as armas. E o Hamas não tem como fazer isso porque o Hamas vive das armas, né? Ele vive dependendo da Força Armada, né, que é muito precária, diga-se de passagem, né? Mas enquanto o Hamas não largar as armas e enquanto o governo de Israel não abandonar essa ideia de se fazer uma limpeza étnica em Gaza, essa guerra nunca vai ter fim. E aqui deixar claro que a crítica, como muito bem disse o presidente Lula, não é a Israel como país, não é aos judeus como povo, mas sim em relação ao Benjamin Netanyahu, que não houve no século XXI até agora pelo menos, um genocida maior do que ele. Isso tem que ficar muito claro. O que ele quis fazer e o que ele pretende fazer na faixa de Gaza é uma limpeza étnica, o nome disso é genocídio. Isso é o que os nazistas fizeram com os judeus, é o que aconteceu, é o que o Slobodan Milosevic fez na região da antiga Iugoslávia, e é o que o Netanyahu tenta fazer com os palestinos em Gaza. Boa noite, professora Ana Paula, aqui de Brasília. Eu queria que o senhor avaliasse o papel do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nessa negociação e a partir de agora também, como é que fica a relação dele ali no Oriente Médio, qual o papel que ele vai desempenhar a partir de agora? Boa noite, Ana. A sua pergunta é muito boa porque a gente está vendo aí na opinião pública, colocando o Donald Trump como o único responsável por alcançar esse cessar-fogo. E a gente tem que entender que não é bem assim. Se a gente pegar as declarações do Trump há algumas semanas atrás, ele era um defensor das políticas do Netanyahu em Gaza. Isso é dito por ele. O que ele fez? O que fez ele mudar a postura dele? Eu aponto duas coisas. A primeira era esse desejo que muito se falava dele conseguir o Nobel da Paz. Então isso fez com que ele se esforçasse para que esse acordo fosse adiante. Ele não ganhou o prêmio, mas o acordo foi adiante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu adiantei agora há pouco, é o Catar. O Catar é o país-chave nessa negociação. Por quê? Porque Israel, no momento em que as negociações estavam avançando, Israel fez um ataque para tentar matar líderes do Hamas que estariam no Catar, e foi um ataque totalmente desastrado, porque matou civis, matou pessoas que não tinham qualquer relação com isso, e isso pegou muito mal nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Catar é um parceiro importantíssimo para os interesses dos Estados Unidos. Isso na esfera financeira, na geopolítica do petróleo, e assim, na hora que mexeram com o Catar, imediatamente vocês mexeram com os Estados Unidos, né, de maneira negativa. Então, por mais que Israel e Estados Unidos sejam aliados há muito tempo, a atitude de bombardear Doha, né, que é a capital do Catar, em busca de capturar, de matar os líderes do Hamas, foi muito mal visto nos Estados Unidos. E isso é que fez com que o Trump tivesse essa mudança repentina. Alguns assessores que estavam com ele dentro da Casa Branca, na hora da negociação com o Netanyahu, deixaram claro que a conversa foi nesse sentido. Você não poderia ter bombardeado um outro país, no caso o Catar, que tem a sua soberania, você não podia ter feito isso, e agora você precisa acabar com essa guerra de qualquer maneira. Então, assim, o grande derrotado de toda essa situação, sem dúvida, é o governo Netanyahu. Porque para o governo Netanyahu interessa que a guerra continuasse. Isso tem que ficar muito claro. Para o governo atual de Israel, interessava que a guerra continuasse, porque ele vive da narrativa dessa guerra. Ele vive dessa ideia de que precisa perseguir e aniquilar o Hamas e, consequentemente, aniquilar a faixa de Gaza, que é o que ele quer desde o início.
Então, a prova disso é que, na hora da assinatura dos acordos no Egito, se a gente for ver, na hora da assinatura, quem não estava lá? Israel. Então, quer dizer, Israel não estava presente na assinatura de uma guerra que acabou, na assinatura de um tratado que acabou com uma guerra em Israel. Então, isso é a prova clara que Israel foi o governo israelense atual foi o grande derrotado, apesar desse cessar-fogo. Agora, a comunidade internacional pode reconhecer mesmo sem a assinatura de Israel nesse acordo? Pode. E isso mostra justamente como Israel se tornou um páreo internacional, né? Talvez isso nem o governo Netanyahu calculava. Israel foi vítima de um ataque terrorista em 7 de outubro de 2023? Foi, isso é evidente. O Hamas é um grupo terrorista que o atacou, né? Atacou por que motivo? Por causa da colonização que Israel, de maneira ilegal, faz nos territórios palestinos, da impossibilidade de Israel permitir que os palestinos tenham seu próprio território. Tudo isso é explicável, né? Só que quando você tem um acordo desse assinado sem a presença de Israel, mostra que Israel se tornou um país escanteado dentro das relações internacionais. Prova disso, recentemente, países como Austrália, Reino Unido reconheceram a necessidade de se criar um Estado palestino, ou melhor dizendo, reconheceram a autoridade palestina, né, coisa que nem todos os países do mundo fazem. Outro exemplo disso, na Assembleia Geral da ONU, quando o Benjamin Netanyahu foi fazer o seu discurso em setembro, mês passado, o plenário ficou vazio. Então isso é uma prova que evidencia o quanto Israel se tornou um pária dentro do sistema internacional, a ponto de não precisar que o país esteja presente na solenidade de assinatura do Tratado de Cessar-Fogo. Professor, a gente também queria saber a questão do Irã. O senhor comentou até que Doha foi bombardeado, mas o Irã também teve essa participação ali nessa guerra. Como é que fica essa questão ali do Irã nesse conflito? Então, na verdade, o Irã é o principal inimigo de Israel no Oriente Médio. Todos os outros países vizinhos, porque Israel é um país que está cercado de inimigos. Isso é um grande problema para a geopolítica de Israel. Então, o primeiro ponto é entender isso. Entre todos esses inimigos, o mais perigoso é o Irã. Por quê? Porque o Irã é um país que tem, digamos assim, um investimento nuclear muito suspeito e muito pouco claro. Então, não se sabe se o governo de Teherã já tem arma nuclear, mas o que se sabe é que há um tipo de investimento ali de maneira subterrânea, né? Então, o grande problema ali é esse. Agora, o Irã não participou das negociações por fim da guerra. Então, isso que diferencia o Irã do Catar. O Catar participou das negociações por fim da guerra, como eu falei. O Irã continua sendo o principal inimigo de Israel ali, né? Então, o bombardeio que Israel fez recentemente no Irã é uma outra questão, né, que deve continuar também, que esse acirramento deve existir durante muito tempo ainda, porque um dos objetivos do Ayatollah, que é quem controla o regime do Irã, né, que é o líder supremo religioso do Irã, ele claramente fala, não só ele como os antecessores, os outros ayatollahs, eles declaram claramente que tem o objetivo de exterminar o Estado de Israel. Então, quer dizer, isso é uma outra questão que, sem dúvida alguma, vai continuar durante muito tempo. Agora, como é que a gente pode ver o futuro aí do papel de Washington no Oriente Médio com todo esse protagonismo do presidente Trump e dos Estados Unidos nesse confronto por lá? Daqui para frente, o que é que muda? Porque a gente viu, de certa forma, Donald Trump até mandando em Netanyahu ali, né? Mandando fazer uma coisa, mandando fazer outra. Teve um dia que ele pediu para que ele redigiu, a própria Casa Branca redigiu uma carta com pedido de desculpas para que ele lesse ali. Como é que fica agora o papel dos Estados Unidos ali? Eles passam, de certa forma, subjetivamente ou não, a dominar alguma coisa ali na região? Então, na verdade, eles já dominam há muito tempo, né? O Estado de Israel ele só existe por causa dos Estados Unidos, né? Isso tem que ser muito falado, né? Na época, quando teve o Holocausto judeu, no fim da quando terminou o Holocausto, teve fim a Segunda Guerra Mundial, houve, com toda razão, uma comoção na opinião pública pelo que os judeus passaram, e com toda razão, né, com a necessidade de se formar um Estado judeu. E foi formado, que é o Estado de Israel, fundado em maio de 1948. Só que toda a tecnologia, que hoje em dia Israel é um país altamente tecnológico, mas quem financiou isso? Os Estados Unidos, né? Então, assim, sempre que Israel precisou dos Estados Unidos de 48 para cá, de 1948 para cá, os Estados Unidos estiveram ao lado, ajudando militarmente, ajudando com tecnologia, enfim,
em todas as maneiras possíveis. O que o Trump fez agora, talvez, foi submeter Israel e necessariamente o governo de Netanyahu a uma humilhação internacional. Porque, como eu disse, é claro que o Netanyahu não queria o final da guerra, e o fim da guerra foi imposto, ou melhor, o cessar-fogo foi imposto pelo governo dos Estados Unidos. O governo de Netanyahu não teve a opção de dizer não. Né? Se a gente pega os assessores próximos do Netanyahu, são pessoas ortodoxas no sentido de declarar que não queriam que a guerra continuasse, que não queriam que a guerra terminasse, que são contra um cessar-fogo, que para eles a guerra só termina quando a faixa de Gaza estiver concretada, sem pessoas lá, e que o exército de Israel possa avançar para dentro da faixa de Gaza. São pessoas que acham que os palestinos não têm direito ao seu Estado, seja na Cisjordânia, que é o que fica no lado leste de Israel, controlada pela autoridade palestina, ou seja no lado oeste, que é onde está a faixa de Gaza. Então o que aconteceu ali, como eu disse, foi uma grande humilhação para a figura do Netanyahu. É que ele precisa se apegar ao poder de alguma maneira, porque ele é envolvido em muitos esquemas que devem ser investigados assim que ele largar o cargo. Então, ele é acusado de corrupção, ele é altamente impopular, e a tendência é que a popularidade dele diminua ainda mais agora. Por quê? Porque para o israelense ficou claro que não foi o Netanyahu que acabou com os conflitos momentaneamente com o cessar-fogo. Quem fez isso foi Donald Trump. Foi o Catar, foi o Egito, foram os países que mediaram, que fizeram ali a intermediação para que o conflito alcançasse esse cessar-fogo. Professor, eu queria que o senhor explicasse também como é que vai ficar a partir de agora a governança ali em Gaza, né? O presidente Trump, ele falou assim, até peguei aqui, que vai ser composto por pessoas ricas e poderosas que querem e vão fazer o bem. Quem seriam essas pessoas? E eu já pego como gancho também uma fala dele antiga, que ele até pretendia fazer ali um balneário em Gaza. Queria saber como é que vai ser a partir de agora ali nessa questão da reconstrução e desses interesses dessas pessoas ricas e poderosas. Então, esse é o grande perigo, porque eu estou vendo muita gente comemorar pelo lado judeu, né, o fim dos conflitos, e tem que se comemorar, mas não tem muito o que se comemorar pelo lado palestino, porque o problema é o seguinte, os palestinos seguem sem o Estado deles. Né? Os Estados Unidos seguem sem apoiar a necessidade de se criar um Estado palestino. Israel segue sem apoiar a necessidade de se criar um Estado palestino. Enquanto os palestinos não tiverem para onde ir, então você entende, fica uma situação complicada. Então, quer dizer, você vai fazer como se fosse um balneário ali. Tudo bem, mas as pessoas que moram lá vão para onde? Entendeu? Ali é uma densidade populacional enorme. Quer dizer, se você tira as pessoas da faixa de Gaza, elas vão para onde? Na Cisjordânia, Israel já está avançando para aumentar a colonização. Então, assim, me preocupa muito o futuro dos palestinos, e nesse cessar-fogo, como eu falei, o grande derrotado é Netanyahu, mas se a gente for pegar entre os dois povos, entre os judeus e entre os palestinos, quem sai perdendo mais são os palestinos, porque Israel segue com o Estado dele. E aí você me pergunta, quem vão ser essas pessoas que vão controlar a faixa de Gaza? Vão ser investidores internacionais, vão ser pessoas ligadas ao capital internacional, que eu garanto para vocês que não tem qualquer importância para eles as pessoas que vivem ali, porque esses investidores não estão preocupados com isso, entende? Então é muito complicado. O futuro dos palestinos ali, ele é muito tenebroso, sabe? Eu acho que a gente está caminhando para a maior, não sei se é a maior, mas um dos maiores êxodos de povos em todos os tempos, né? Porque eles não têm para onde ir, eles vão ter que ir para a Europa, vão ter que vir para a América, ao mesmo tempo a Europa está aumentando o controle contra imigrantes. Então, quer dizer, a situação deles segue muito complicada. E tem um outro ponto que é importante falar, que diz assim, agora eles podem voltar com tranquilidade às suas casas, agora que teve o cessar-fogo. Mas não tem mais casa. Israel destruiu praticamente tudo que tinha na faixa de Gaza. Se você pega as imagens, vocês estão mostrando as imagens aí, eles não têm para onde ir, não tem mais casa, a infraestrutura da faixa de Gaza acabou. Israel destruiu tudo. Entende? Então é muito complicado a gente comemorar apenas por um lado. A gente tem que comemorar a volta dos reféns que estavam nas mãos do terrorismo do Hamas, tem, claro. A gente não pode esquecer o outro lado. Que, de novo, eles não têm mais para onde ir. Não tem casa, não tem infraestrutura, não tem estrada, não tem... E o exército de Israel, ele recuou dentro da faixa de Gaza, mas ele segue lá dentro. Então, quer dizer, esse domínio, esse controle, essa tentativa de limpeza étnica, ela vai continuar sendo feita pelo governo atual de Israel.
Você está falando das imagens que a gente vê, elas realmente são muito impressionantes e a gente vê muitas crianças andando ali em meio a escombros. Quer dizer, pode voltar para casa. Qual casa? Não existem casas ali, os prédios destruídos. A gente está acompanhando muita criança, muita gente, corpos espalhados pelas ruas também, as pessoas observando toda a destruição. Aí me vem a pergunta, afinal de contas, quem é que vai ou que pode pagar por uma reconstrução? A gente está falando ali de milhares e milhares, milhões de dólares, bilhões talvez, para reconstruir tudo o que foi destruído. Quem é que deve pagar por isso? Como é que deve ficar essa situação? E uma outra questão também, esse fato de as pessoas não terem para onde ir. Você falou, olha, a Europa está fechando fronteira, não quer deixar as pessoas entrarem. Que outros problemas a gente pode esperar diante dessa realidade? Então, a sua primeira pergunta a gente vai ter que recorrer àquele organismo que muita gente critica, mas que nessa hora é necessário, que é a Organização das Nações Unidas. Né? Muita gente fala que a ONU não serve para qualquer coisa, que ela não evita guerras, mas agora, quem que vai comandar essa reconstrução? Eu garanto que a ONU vai ter um papel importante de arrecadar fundos, isso tudo, porque eu garanto que o governo dos Estados Unidos, o governo de Israel, não vão pagar pelo estrago que fizeram ali. Então, quer dizer, eu vejo a ONU capitaneando essa reconstrução de maneira indireta, né, por meio de arrecadação de fundos para reconstruir o que sobrou. Isso se os palestinos puderem voltar para lá. Né? E aí, a sua segunda pergunta, o que esperar? Nesse sentido, a gente não tem muito o que fazer. Né? A gente vê alguns partidos de extrema-direita ganhando força na Europa, na Alemanha, Portugal, Espanha, principalmente na França, e o grande problema ali é assim, eles têm uma política anti-imigração que não se vê uma xenofobia nesse grau desde a Segunda Guerra Mundial. O que o mundo está vendo agora é muito parecido com o que se viu na Segunda Guerra Mundial, em termos daquilo que a provocou. O que foi o nazismo? Entre outras coisas, era um movimento xenófobo. O fascismo é a mesma coisa. Né? Então, assim, claro, foram 6 milhões de judeus mortos, foram 67 mil palestinos só nessa guerra. É claro que é um número muito maior, mas eu estou falando do século XXI, quer dizer, quando as coisas já deviam ter avançado em termos de humanidade, a gente está vendo um chefe de Estado, Benjamin Netanyahu, matar 67 mil pessoas, entre elas crianças. Isso que você falou de serem crianças é um ponto importante, porque isso é uma política de extermínio, porque assim, quando você mata crianças, você vai erradicando gerações novas. Isso é pensado. Quando uma bomba de Israel cai acidentalmente, né, na visão, como diz o governo do Netanyahu, em cima de uma creche, em cima de uma escola, não é acidentalmente. Isso é para você erradicar gerações que estão vindo lá de baixo. Entende? Então isso tem que ser falado. Não há genocida maior no século XXI até agora do que Benjamin Netanyahu. Ele precisa pagar por isso. Seja no tribunal penal, seja em Haia, enfim, dentro de Israel, onde quer que seja. Né, o que ele está fazendo ali, claro, guardadas as devidas proporções, é parecido com o que os nazistas fizeram com os judeus. Né? E uma coisa que é importante a gente falar, não significa que todo judeu apoia isso. Isso tem que ficar muito claro. Né? Muitos judeus são contrários à política do Netanyahu, tanto que a popularidade dele vem perdendo força em Israel. Tá? Eu estou falando de um regime político atual. Por isso que eu repito, o que o presidente Lula falou foi perfeito. Perfeito. O problema do Brasil nesse momento tem que ser em relação ao Netanyahu, não a Israel. Israel é um país que nós temos que manter as melhores relações possíveis, inclusive em cooperação de tecnologia, que é um país que tem muito a ensinar para a gente, mas em termos de, se a gente para pensar na parte de direitos humanos, é um país que o Brasil tem que condenar todos os dias pelo que tem feito na faixa de Gaza. Ô Guilherme, essa fala sua também aí sobre exterminar, né, matar crianças de propósito, porque ali você está exterminando o futuro, né? Você está exterminando possíveis novas gerações, é realmente muito assustador esse detalhe sórdido e muito realmente aterrorizante isso, né? Você procurar ali errar, às vezes de propósito, acertar uma creche, acertar uma escola, exatamente para exterminar crianças. Isso aí é uma coisa que nos faz pensar muito, né, Guilherme? Me perdoa te cortar, mas só para exemplificar aqui, isso foi uma política que Adolf Hitler utilizou contra os judeus. Isso foi feito. Então, quer dizer, quando ele colocava o que uma criança judia, uma criança
judia durante os anos 39, 40, 41, o que uma criança judia tinha de ameaça ao Estado alemão? Uma criança, nada. Então, quando ele colocava milhões de crianças dentro de uma câmara de gás, qual era o objetivo dele? Você eliminar a geração de judeus. Quer dizer, o que o Netanyahu faz na faixa de Gaza é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Quando ele joga uma bomba numa escola, quer dizer, o que uma criança palestina tem a ver com o Hamas? Não tem. Então, quer dizer, isso é uma lógica de guerra. Não tem outra explicação. É meio frio a gente falar dessa maneira, mas é uma lógica de guerra que já foi utilizada e está sendo utilizada nesse momento também. Guilherme Meirelles, professor de Relações Internacionais, mais uma vez, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Esperamos contar com você aqui outras vezes também, porque esse assunto com certeza ainda vai render muita conversa nossa aqui, né? Eu que agradeço o convite, uma boa noite.